Bom, pessoal, então vamos fazer a implementação aqui, né, de um singleton. Vamos criar aqui um script, por exemplo, suponhamos que fosse a questão mesmo dos menus, né, onde a gente teria um GameObject que teria esse script. Então vamos abrir aqui. Bom, olha só, o que nós vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai criar uma variável que vai guardar a referência desse menu. Então vamos colocar aqui, ó, public menu, ok? Public menu, chamar de referência global e é vazio. Agora, isso aqui não pode simplesmente ser uma variável da instância, tem que ser uma variável da classe. Então vamos colocar aqui, ó, static, né? E agora todo mundo consegue enxergar isso aqui sem ter instância, que é o que a gente vai facilitar o nosso trabalho. A gente pode usar aqui o método awake, né? A gente pode usar o próprio awake aqui para fazer essa validação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai verificar. Vamos imaginar o seguinte: isso aqui acabou de ser instanciado, ele precisa verificar se tem alguém ali naquela referência global. Então a gente vai olhar aqui, ó, a referência global, né? Você pode colocar aqui, fazer uma verificação, né? Colocar o ponto de interrogação, porque se for nulo, ele entra, né? Se você tirar o ponto ali de interrogação, de exclamação, desculpa, o ponto de exclamação, então ele vai validar. Olha, tem, ele entraria. E com o ponto de exclamação, não tem a referência, então você também poderia fazer a mesma coisa, seria se você fizesse isso aqui, ó, é igual a null, né? Das duas formas dá certo. Então, se você não tem a referência, se está nulo nessa referência global, aí beleza, aí você pode falar assim, ó, referência global é igual a diz, né? Você fala assim, não, eu sou a referência global agora. E beleza, e segue o jogo. Agora, se ele não é, se você não tem, ok? Se você, ou melhor, se você já tem alguém instanciado que assinou, que fez esse processo antes de você de assinar, então você vai simplesmente dizer que você vai destruir. Então, vamos lá, dá um destroy no GameObject. Ó, no GameObject. Olha lá, então tá aqui. A gente vai destruir esse GameObject, que é o que tem nesse script. Então, isso aqui é uma implementação bem simples, só para a gente entender como é que funciona, para a gente manter sempre apenas uma referência, né, um script, um objeto só daquele determinado tipo. Lembrando que eu coloquei o exemplo do menu aqui, porque às vezes você não quer, você não tem, por exemplo, dois menus abrindo ao mesmo tempo. Por exemplo, o menu de pause. Ele abre uma vez, fecha, abre uma vez, fecha. Mas às vezes é só um. Você não tem vários, você não quer vários ali. Então você, para evitar que isso aconteça e de você ter mais de uma instância, você usa um singleton para evitar que isso aconteça. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou criar aqui, então, ó, vou criar aqui um cubo. Olha só. Tem um cubo aqui e eu vou colocar esse menu nesse cubo aqui, ó. Então tá aqui, beleza? Bom, se a gente executar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele é uma referência única, né? Ele é uma referência única. Agora, perceba que se eu vier e fazer uma cópia dele, olha só o que vai acontecer. Opa, não vai dar para ver, mas olha lá, deu para ver aqui, ó. Ele excluiu, né? Deixa eu tirar ele aqui do lado, olha só. Tem dois? Não, não tem dois. Ó, ele excluiu um. Então, isso aqui é um padrão bem interessante para a gente conseguir controlar e manter sempre apenas um. Vamos imaginar que isso aqui ele fosse um prefab e a gente fosse instanciando ele, né? Então, olha só. Ó, só tem um. Aí eu vou lá, vou jogar outro, ó. Ele não aceita o outro. Fica só aquele primeiro, né? Porque ele entra e já é automaticamente destruído. Vocês veem até aqui do lado ele piscando. Então esse é um padrão para você evitar que aconteça uma duplicidade de elementos que você não quer no teu jogo, na tua cena.
Beleza, pessoal? Até a próxima.